Onde você estava naquela noite? Ninguém nunca nos contou a verdade. Eu só quero ele de volta. Arquivos Perdidos Brasil. Era o início de uma tarde fria e ensolarada em Curitiba, 14 de setembro de 1999. O sino da Escola São Bento ecoou pelo pátio, marcando o fim das aulas. Crianças corriam, mochilas balançavam, e o ar era preenchido pelo som familiar de vozes, gargalhadas e despedidas apressadas. Um cenário comum, um retrato perfeito da rotina de uma escola particular de bairro, onde nada de extraordinário jamais acontecia. Mas naquele dia, o cotidiano escondeu um silêncio que mudaria tudo. Entre os alunos que atravessavam o portão, estava Lucas Andrade, de 10 anos. Uniforme azul marinho, lancheira amarela nas mãos, cabelos escuros e um olhar curioso demais para o mundo em volta. Ele sorriu para um colega, acenou e atravessou a rua. Foram exatos 7 segundos entre o último passo e o desaparecimento. Nenhum grito, nenhuma corrida, nenhum som além do motor distante de um carro que ninguém conseguiu descrever. Às 12h17, o portão se fechou com um rangido metálico. Quando abriu novamente, minutos depois, Lucas já não estava em lugar algum. O pátio ainda guardava o rastro das crianças que ficaram. Papéis de bala, cadernos esquecidos, uma bola parada no canto. Mas o nome dele parecia ter sido varrido pelo vento. As câmeras de segurança estavam desligadas. Os guardas afirmaram não ter visto nada. Os colegas contaram versões diferentes e os professores preferiram o silêncio. Nenhuma testemunha, nenhum vestígio, nenhum motivo. O caso logo ganhou as manchetes locais, depois sumiu, como se a cidade tivesse pressa em esquecer. Os anos passaram, mas a história continuou a pulsar nas entrelinhas de relatórios e depoimentos arquivados. O desaparecimento de Lucas Andrade se tornou um fantasma que ronda corredores, investigações e consciências. Agora, 26 anos depois, novas evidências surgem. E o que era apenas uma tragédia isolada pode esconder algo muito maior. Porque o mais perturbador não é o menino que sumiu, mas o que estava à espera dele do outro lado do portão. Então, fica a pergunta: quem realmente levou Lucas Andrade e por quê? Se você quer entender o que realmente aconteceu com Lucas Andrade e por que esse caso foi silenciado por tantos anos, inscreva-se agora no canal Arquivos Perdidos BR e deixe o like. Porque nas próximas cenas, as respostas começam a surgir onde a verdade foi enterrada. O fim dos anos 90 parecia um tempo de calmaria aparente, uma década que se despedia sob o brilho artificial de uma modernidade em construção. Curitiba, naquele 1999, era o retrato da eficiência silenciosa. Ruas limpas, ônibus pontuais, praças bem cuidadas e um ar de disciplina que escondia por baixo do concreto frio um medo que ninguém ousava nomear. Era uma cidade que se orgulhava de ser segura, planejada e previsível, mas onde o silêncio era mais que hábito, era regra. As pessoas caminhavam olhando para o chão, cumprimentavam sem se deter, e qualquer ruído fora do comum era abafado pelo barulho dos carros importados e das promessas de um futuro tecnológico. O Brasil vivia um período de transição. A internet começava a se espalhar, mas ainda era privilégio de poucos. A violência urbana crescia nos grandes centros e a televisão exibia diariamente imagens de desaparecidos que pareciam pertencer a outra realidade, distante das ruas arborizadas da capital paranaense. Naquela Curitiba de 1999, acreditava-se que o mal tinha endereço próprio, o das periferias, e que entre muros altos e portões automáticos, nada poderia acontecer. Foi dentro dessa bolha de autoconfiança que o caso Lucas emergiu, rompendo a fantasia de controle e revelando o abismo entre o que se via e o que se escondia. As escolas particulares eram o orgulho da classe média. Simbolizavam proteção,
status e futuro. Os pais confiavam cegamente nas instituições e qualquer incidente era tratado com discrição para não manchar reputações. Em um ambiente como esse, onde a aparência valia mais que a verdade, a ideia de que uma criança pudesse desaparecer à luz do dia era inconcebível. O desaparecimento de Lucas foi, portanto, mais que um crime. Foi um choque moral, uma rachadura no espelho de uma cidade que se acreditava imune ao caos. Enquanto as manchetes se calavam e os jornais locais preferiam falar sobre política e economia, os corredores da escola São Bento guardavam um silêncio espesso, feito de culpa e de lembranças que ninguém ousava confrontar. Professores comentavam em voz baixa, alunos mais velhos repetiam rumores, e aos poucos o caso começou a se transformar em lenda urbana. Uma história contada com receio nas esquinas, como se nomear o menino fosse invocar a própria tragédia. O tempo seguiu, mas o espaço permaneceu marcado. O portão da escola foi trocado, as câmeras consertadas e os muros ganharam nova pintura. Ainda assim, moradores juram que, ao entardecer, é possível ouvir passos leves e o som distante de um motor que nunca mais foi identificado. E foi nesse ambiente de aparente normalidade, nessa cidade que preferia esquecer para continuar respirando, que o nome de um garoto começaria a se apagar das páginas do tempo. Mas antes que isso acontecesse, era preciso entender quem ele era e por que sua ausência se tornou o maior mistério que Curitiba já tentou enterrar. Antes que seu nome virasse estatística, Lucas Andrade era apenas um garoto comum. Tinha 10 anos e a pureza intacta de quem ainda acreditava que o mundo era um lugar lógico, onde as coisas ruins só aconteciam nos filmes da televisão. Vivia com a mãe, Dona Marta, em um pequeno apartamento de 2 quartos no bairro Água Verde, uma região tranquila, com ruas limpas, árvores antigas e vizinhos que se cumprimentavam mais por hábito do que por afeto. O pai havia partido quando ele ainda era bebê, e por isso Marta era tudo o que ele conhecia como lar, voz, abrigo e certeza. Trabalhava como costureira para sustentar os dois, e nas noites em que o barulho das máquinas de costura se misturava ao som distante dos ônibus, Lucas se encolhia no sofá com um livro de astronomia, fascinado pelas fotos de nebulosas e constelações que pareciam prometer um universo mais simples do que o da Terra. Na escola, era discreto. Não era o primeiro da turma, mas tinha um olhar curioso que chamava a atenção dos professores. Gostava de observar os detalhes, o barulho das folhas quando o vento passava pelo pátio, o reflexo do sol no piso encerado, as sombras que se moviam lentamente pela parede da sala. Algumas vezes, desenhava pequenas estrelas no canto das provas, como se quisesse marcar nelas um ponto de luz que o ajudasse a se guiar quando tudo ao redor parecesse escuro demais. A professora de ciências, Dona Teresa, chegou a comentar com colegas que Lucas tinha algo de diferente, uma sensibilidade que não combinava com a pressa do mundo. Apesar da timidez, era gentil. Guardava lugar para os amigos no recreio, emprestava lápis e sempre chegava cedo às aulas. Quando perguntado o que queria ser quando crescesse, respondia sem hesitar: astronauta. Não pelo desejo de aventura, mas pela ideia de ver o mundo de cima, longe o bastante para que tudo parecesse menor, mais compreensível. Talvez fosse esse o modo como ele lidava com as ausências, a do pai, a da presença constante da mãe, a dos rostos apressados que nunca olhavam para baixo. Naquela semana de setembro, ele parecia ainda mais distraído. Os colegas notaram que passava longos minutos olhando para o portão como se esperasse alguém. Ninguém sabia quem. O zelador recordaria anos depois que em uma das manhãs, Lucas perguntou se as estrelas podiam cair. O homem riu, achando graça da inocência. Mas para o menino,
A pergunta era séria. Ele dizia ter visto uma estrela diferente, parada, como se observasse o colégio. A rotina seguia inalterada. Acordava às 6h30, tomava café com pão e leite, vestia o uniforme, conferia 2 vezes se a lancheira amarela estava no armário. Dona Marta o deixava na escola e o esperava de volta às 12h30, sempre com o mesmo beijo e a mesma promessa. Até daqui a pouco, meu pequeno cientista. Mas naquele dia, o daqui a pouco nunca aconteceu. A cadeira dele ficou vazia, o caderno fechado sobre a mesa, e uma estranha sensação de pausa tomou conta da sala. Era como se o tempo tivesse hesitado, como se algo invisível tivesse atravessado o caminho daquele menino. E o que começou como mais uma terça-feira comum, logo se tornaria o ponto sem retorno de uma história que a cidade jamais conseguiria apagar. Porque, quando o relógio marcou 12h17, o destino de Lucas cruzou o portão da escola São Bento. E do outro lado, ninguém jamais soube o que o esperava. A terça-feira, 14 de setembro de 1999, amanheceu com aquele frio silencioso típico de Curitiba. O tipo de manhã em que o vento parece sussurrar pelas frestas e o sol, tímido, apenas observa sem aquecer. As ruas estavam calmas, os passos ecoavam entre os muros altos das escolas e as bandeiras tremulavam nas fachadas, presas por pregos antigos que rangiam a cada rajada. Na escola São Bento, o dia transcorria como outro qualquer. Um recreio barulhento, professores cansados, o som metálico das cadeiras se arrastando no piso encerado. Às 11h55, o sino final ecoou pelos corredores, libertando um coro de vozes impacientes. Lucas Andrade levantou-se sem pressa, organizou o material com cuidado metódico e esperou que a sala se esvaziasse. Enquanto os colegas disputavam espaço na escada, ele seguia o costume de observar tudo em silêncio. O reflexo do sol nas janelas, o ranger das dobradiças, o som das risadas se afastando. Algumas testemunhas lembrariam, anos depois, que o menino parecia ausente, distraído, como se algo invisível o chamasse para outro lugar. Às 12h10, foi visto pela última vez dentro do pátio, próximo à grade lateral, segurando a lancheira amarela com a ponta dos dedos. O portão principal abriu às 12h15. Do lado de fora, o trânsito formava uma sinfonia confusa de buzinas e vozes. Pais acenavam, carros manobravam e o cheiro de gasolina se misturava ao perfume adocicado das merendeiras. Lucas saiu 2 minutos depois. Segundo o segurança, ele hesitou na calçada, olhou para o outro lado da rua e pareceu reconhecer alguém. Uma figura alta, de casaco preto, parada próximo ao ponto de ônibus. Nenhum gesto brusco, nenhum sinal de alarme. Apenas o olhar fixo do garoto naquela direção. Depois disso, nada mais. Nenhuma testemunha, nenhum registro. A distância até sua casa, 6 quarteirões, tornou-se um vazio impossível de explicar. Dona Marta chegou às 12h35 e esperou, primeiro com paciência, depois com o medo crescendo como febre. Às 13h02, o pânico tomou forma. À noite, quando o portão da escola foi trancado, o relógio marcava 22h17, 10 horas desde o instante em que Lucas desapareceu. Mas o que realmente aconteceu naquele breve intervalo entre o portão e o silêncio? E se o que sumiu naquele dia não foi apenas uma criança, mas uma verdade que a cidade jamais quis enxergar? O amanhecer de 15 de setembro trouxe uma inquietação que se espalhou como névoa pelas ruas do bairro Água Verde. A rotina parecia a mesma, mas algo imperceptível e opressor pairava sobre o ar. Os sinos da escola São Bento tocaram como de costume, mas o som, antes familiar, ecoava diferente, mais lento, quase fúnebre. O portão principal abriu-se às 7h30 e os primeiros alunos entraram, cabisbaixos, murmurando o que os pais haviam sussurrado no café da manhã. O menino não voltou para casa
A notícia se espalhou. Rápido não por manchetes, mas por vozes trêmulas. Os professores tentavam manter o controle, mas havia uma espécie de culpa silenciosa nos olhares. Alguns evitavam mencionar o nome de Lucas, como se pronunciá-lo fosse uma espécie de invocação. Outros, mais sensíveis, deixavam escapar a tensão em gestos mínimos, uma caneta que caía, um suspiro preso, um olhar perdido na janela. No corredor principal, a cadeira dele permanecia vazia, e sobre a mesa, o caderno com o desenho da estrela parecia olhar de volta para quem ousasse encará-lo. Às 10 da manhã, uma viatura estacionou em frente à escola. 2 policiais desceram devagar, como quem carrega a obrigação de um dever sem esperança. Falaram com a diretora, colheram declarações protocolares e se retiraram em menos de 1 hora. Nenhuma busca organizada foi iniciada, nenhum alerta público foi emitido. O caso foi tratado como criança perdida, uma expressão que carregava mais descuido do que preocupação. A imprensa local, sempre cautelosa com o colégio de prestígio, publicou apenas uma nota breve, sem foto, sem ênfase. Em uma cidade acostumada a evitar escândalos, a ausência de manchetes era, por si só, uma forma de censura. Enquanto isso, Dona Marta permanecia na delegacia, aguardando qualquer notícia. A voz cansada e rouca repetia os mesmos detalhes: a mochila azul, a lancheira amarela, o uniforme da escola. Cada palavra parecia se dissolver no ar frio da sala de espera. Ninguém lhe ofereceu café, ninguém lhe disse o que fazer. O relógio na parede marcava as horas com crueldade e a esperança, aos poucos, se misturava à exaustão. No final da tarde, quando o sol se escondia atrás dos prédios, a escola decidiu encerrar as atividades mais cedo. Funcionários alegavam cansaço, mas o verdadeiro motivo era o medo. As mães buscavam os filhos com pressa incomum e o portão, aquele mesmo portão que havia engolido o menino, fechava antes do horário. Dentro das salas, o cheiro de giz e desinfetante parecia mais forte, quase sufocante, como se o ar tentasse apagar vestígios de algo que ainda pairava. Curitiba voltava a respirar, mas agora o fazia com o desconforto de quem sabia que algo havia sido perdido. Não apenas uma criança, mas a ilusão de segurança que sustentava a cidade. O silêncio da noite seguinte não trouxe descanso, apenas perguntas sem eco. E, enquanto a polícia se preparava para arquivar mais um relatório, uma nova palavra começava a surgir entre os corredores e as conversas abafadas. Investigação. Quando a polícia finalmente deu início às buscas, 48 horas já haviam se passado desde o desaparecimento. Esse intervalo, que parecia pequeno, foi suficiente para que os vestígios se dispersassem, as memórias se confundissem e o tempo, esse cúmplice invisível e implacável, começasse a corroer o que ainda restava de verdade. A primeira equipe enviada à Escola São Bento limitou-se a cumprir protocolo, coletar depoimentos formais, preencher relatórios e arquivar. Dúvidas. A diretora, o porteiro, alguns professores e colegas de Lucas foram ouvidos em uma manhã abafada, em que o silêncio pesava mais que as palavras. Havia uma sensação difusa no ar, a de que aquela investigação nascia cansada, burocrática, sem a energia necessária para encontrar o que procurava. O relatório inicial, datado de 17 de setembro de 1999, descrevia Lucas como criança de comportamento reservado, sem histórico de fugas ou conflitos familiares. Nenhuma menção à sua curiosidade por astronomia, a lancheira amarela que levava todos os dias, nem ao hábito de desenhar estrelas nas margens dos cadernos. Era um retrato frio, desidratado de humanidade. Um resumo de protocolo que reduzia uma vida inteira a 3 linhas. No terceiro dia de buscas, um policial chamado Menezes encontrou a primeira pista concreta.
a mochila azul de Lucas, deixada atrás de um depósito desativado, a pouco mais de 1 quilômetro da escola. Dentro dela, o caderno de ciências, um estojo e um desenho da mesma estrela de 5 pontas que ele costumava rabiscar. Nenhum sinal de luta, nenhuma digital relevante. A perícia concluiu que a mochila fora colocada ali de forma intencional e não jogada. A dúvida cresceu. Quem havia feito isso? A imprensa começou a cercar o caso. Repórteres se aglomeraram diante da escola, mas encontraram resistência. A diretoria recusava entrevistas, temendo manchar a reputação da instituição. Os pais, inquietos, ameaçavam retirar os filhos. A polícia, pressionada, ampliou o perímetro de buscas, mas sem convicção. Cães farejadores foram levados até a rua Dom Orione, onde o trânsito intenso apagava qualquer vestígio de odor humano. Nos depoimentos, um padrão começou a emergir. 3 alunos relataram ter visto um carro antigo, escuro, estacionado próximo ao portão principal no horário da saída. Nenhum conseguiu anotar a placa. O segurança, por sua vez, alterou sua versão. No primeiro relato, afirmara ter visto uma figura alta de casaco preto do outro lado da rua. No segundo, confessou não ter certeza se aquilo fora real ou apenas uma ilusão causada pela luz. A contradição foi suficiente para encerrar a linha de investigação. Com o passar dos dias, o caso perdeu prioridade. A lancheira amarela nunca foi localizada. Um morador afirmou ter visto um menino correndo perto do ponto de ônibus naquela tarde, mas o horário não batia com os registros da escola. Outro, um entregador de jornais, disse lembrar de uma criança atravessando a rua, distraída, mas sua descrição era vaga, como se o rosto de Lucas tivesse se dissolvido na memória coletiva. Dentro da delegacia, o caso foi reclassificado como desaparecimento sem indícios de crime, o que reduziu recursos, homens e interesse. Para a burocracia, Lucas se tornara apenas mais um número entre milhares. Para Dona Marta, porém, o tempo havia parado. Todos os dias ela voltava à delegacia, levando fotos, mapas, súplicas. Em troca, recebia olhares vazios e respostas prontas. Um investigador, com falsa empatia, chegou a sugerir que talvez o menino tivesse sido acolhido por alguma família do interior. Marta não respondeu. Apenas olhou em silêncio, com um olhar que dizia mais do que qualquer palavra. A investigação, contaminada pela inércia, começou a desmoronar sob o peso da negligência. Contudo, entre as pilhas de papéis arquivados, algo estranho resistia. Uma inconsistência nos horários de entrada da escola, um nome anotado e depois riscado, um turno de vigilância trocado na última hora. Detalhes sutis, mas cruciais, que anos mais tarde se revelariam a chave de uma verdade que jamais deveria ter sido escondida. Com o avanço lento e confuso da investigação, as certezas começaram a se desfazer como tinta diluída em água. O caso Lucas, antes uma ocorrência isolada, transformou-se em território fértil para especulações, boatos e narrativas contraditórias que se multiplicavam entre os corredores da escola e as conversas abafadas nos cafés da cidade. O silêncio oficial abria espaço para a imaginação coletiva. E quando a verdade não é dita, o medo se encarrega de inventá-la. A primeira teoria ganhou força entre os investigadores menos experientes, a de que o menino teria fugido de casa. Baseava-se em nada além da ausência de provas concretas. Alegavam que Lucas, curioso e sonhador, poderia ter decidido sair em busca de aventura, influenciado por programas de televisão e revistas infantis da época. Era uma explicação cômoda, conveniente, que transformava a vítima em responsável pelo próprio destino. Porém, essa hipótese se desfez com a precisão dos fatos.
O menino não levara dinheiro, não tinha amigos fora da escola e jamais ficara longe da mãe por mais de algumas horas. Fugir exigiria um plano, e Lucas era apenas uma criança que ainda acreditava que o universo cabia dentro de um livro de ciências. A segunda teoria, mais perturbadora, sugeria sequestro. Surgiu de maneira discreta, alimentada por conversas entre pais e funcionários. Havia relatos não confirmados de carros rondando o bairro nos dias anteriores ao desaparecimento, veículos sem placas dianteiras e vidros escuros estacionados próximos ao portão da escola. Algumas testemunhas afirmaram ter visto um desses carros acelerando logo após a saída dos alunos. A polícia, entretanto, considerou os relatos inconsistentes. Nenhuma câmera registrou o veículo e nenhum boletim anterior indicava tentativas de sequestro naquela região. Ainda assim, para muitos, essa era a versão mais plausível, porque explicava o impossível. O sumiço sem rastros, o desaparecimento limpo, sem resistência, sem testemunhas. Mas foi a terceira hipótese que dividiu a cidade e transformou o caso em um sussurro de culpa, a de que algo dentro da própria escola havia sido encoberto. Essa teoria surgiu anos depois, quando inconsistências começaram a aparecer nos relatórios oficiais. Registros adulterados, horários incompatíveis e funcionários substituídos subitamente após o desaparecimento. O segurança do turno, que primeiro mencionara a figura de casaco preto, pediu demissão um mês depois e nunca mais foi localizado. A nova direção, instalada em silêncio, ordenou que todo o material interno fosse arquivado e o acesso às pastas com dados de 1999 foi restringido a poucos. Entre os professores, a versão extraoficial era ainda mais inquietante. Alguns acreditavam que a escola havia recebido instruções para minimizar o caso e evitar danos à reputação. Outros falavam sobre reuniões secretas com representantes do colégio e autoridades locais, nas quais se discutia como controlar a narrativa. De concreto, havia apenas um fato. Os documentos do período sumiram e o nome de Lucas desapareceu de listas e relatórios como se nunca tivesse existido. O tempo, mais uma vez, fez o seu trabalho. O que começou como busca por respostas virou terreno de teorias sobre poder, omissão e medo. E enquanto as versões se sobrepunham, algo mais profundo permanecia sem explicação. A sensação de que o caso não era apenas sobre uma criança desaparecida, mas sobre o colapso moral de uma cidade que preferiu o conforto do esquecimento à dor da verdade. E foi nesse abismo entre o que se dizia e o que se ocultava que quase uma década depois, um detalhe esquecido emergiria das sombras, trazendo à tona o fragmento de uma verdade que ninguém estava preparado para ouvir. Foi quase 10 anos depois que o silêncio começou a rachar. Em meados de 2008, um envelope pardo chegou ao Ministério Público do Paraná, sem remetente identificado. Dentro dele havia uma pasta gasta pelo tempo, com papéis amarelados, marcas de umidade e um cheiro de mofo que denunciava anos de esquecimento. O documento trazia o selo da Escola São Bento e o carimbo da Secretaria de Educação datado de setembro de 1999. No topo, em letras tremidas, lia-se: Relatório Interno de Ocorrência, Portaria. Quem encontrou o envelope foi um funcionário administrativo que, curioso com a data e o conteúdo, decidiu abri-lo antes de encaminhar. A triagem. Entre os papéis, um em particular chamava a atenção: o registro do vigilante de turno na semana do desaparecimento. Nele constava uma anotação feita 3 dias antes do sumiço de Lucas. O texto, simples e direto, dizia: homem rondando o portão, casaco preto, observa as crianças na saída.
Abaixo da descrição, o nome do funcionário responsável pela anotação estava parcialmente riscado com tinta vermelha. O Ministério Público iniciou uma verificação informal, e o que parecia ser apenas mais um documento arquivado revelou uma sequência de incongruências perturbadoras. O nome do vigilante riscado correspondia a um ex-funcionário da escola, demitido repentinamente logo após o desaparecimento de Lucas. O endereço registrado no sistema estava desatualizado e nenhuma das tentativas de localizá-lo obteve sucesso. Nenhum parente, nenhum contato, nenhum vestígio. Era como se tivesse sido removido do mapa junto com o próprio menino. O jornalista investigativo André Vasconcelos, que cobria casos arquivados, obteve cópia dos papéis por meio de uma fonte anônima dentro do Ministério Público. Em uma reportagem de 2009, publicada discretamente em um portal local, ele descreveu o documento como a peça que o inquérito original ignorou. A matéria não teve grande repercussão. Poucos leram e menos ainda se importaram. Mas entre aqueles que se detiveram nas entrelinhas, o impacto foi profundo. Pela primeira vez, um elo tangível surgia entre o desaparecimento e o comportamento estranho de alguém dentro da própria instituição. O repórter também descobriu algo ainda mais inquietante. Em uma das margens do documento, sob a tinta vermelha, era possível identificar letras incompletas, como se o nome apagado tivesse sido Ademir ou Adenilson, o que coincidia com um funcionário listado no quadro da escola em 1999, cuja ficha havia desaparecido dos registros oficiais. O colégio, procurado para esclarecimentos, negou qualquer irregularidade. Alegou que as pastas antigas foram extraviadas em uma mudança de sede e que não havia motivos para supor envolvimento de empregados. Contudo, a revelação reacendeu o interesse no caso. Pessoas que haviam convivido com Lucas voltaram a dar entrevistas e antigos funcionários começaram a relatar comportamentos estranhos da administração naqueles dias. Falavam de reuniões emergenciais, visitas inesperadas de autoridades e ordens explícitas para não comentar o assunto. Tudo parecia seguir um roteiro cuidadosamente desenhado para apagar vestígios e neutralizar perguntas. O detalhe esquecido, aquela simples anotação de vigilância, transformou-se com o tempo no estopim de uma nova linha de investigação. Se o relatório havia sido ocultado, quem o escondeu? E mais importante, por quê? O que havia na figura de casaco preto que precisava ser enterrado junto com os papéis? 10 anos após o desaparecimento, a história voltava a respirar. O nome de Lucas, até então sepultado pelo tempo, começava a emergir novamente, como se o próprio silêncio tivesse se cansado de carregar tanto segredo. Mas quando algo retorna do esquecimento, ele não traz apenas lembranças, traz também as sombras de quem tentou apagá-lo. E entre essas sombras, um novo enigma surgiria, mais denso, mais perigoso, e com uma verdade que talvez ninguém estivesse disposto a aceitar. Com o passar dos anos, o nome de Lucas começou a se dissolver na memória da cidade, como uma fotografia deixada sob o sol. As manchetes sumiram, os relatos se calaram, e o que antes era um clamor por justiça transformou-se em um eco distante, ouvido apenas por quem se recusava a esquecer. A Escola São Bento seguiu funcionando, reformada, com novos muros, novos alunos e um portão que já não lembrava o antigo, aquele por onde o menino havia cruzado pela última vez. As crianças que estudavam ali no início dos anos 2000 cresceram, mudaram de cidade e muitas sequer sabiam que os corredores que percorriam haviam sido palco de um desaparecimento nunca resolvido. Dona Marta permaneceu no mesmo apartamento, rodeada por lembranças que o tempo não conseguiu apagar. Mantinha o quarto do filho exatamente como no dia em que ele sumiu.
os livros empilhados sobre a escrivaninha, o globo terrestre girando lentamente no canto e o caderno de ciências aberto na página das estrelas. Todos os dias, ela abria a janela ao entardecer e observava o movimento dos carros, na esperança de reconhecer, entre os rostos anônimos, aquele que lhe fora arrancado. Com o tempo, a Dircetu Esperança foi se transformando em ritual, uma forma de resistir ao esquecimento imposto pelos outros. Os vizinhos, antes solidários, passaram a evitar o assunto. Alguns mudaram-se, outros preferiam fingir que nada havia acontecido. As autoridades, pressionadas por casos mais recentes, arquivaram definitivamente o processo. Nos registros do Estado, o caso 4129-99 foi classificado como encerrado por ineficácia investigativa, uma expressão fria e burocrática que escondia, em sua superfície polida, o fracasso de todos os envolvidos. Na cidade, o desaparecimento de Lucas tornou-se uma história contada em sussurros, especialmente entre os mais velhos. Diziam que, em noites de vento forte, era possível ouvir passos leves atravessando o pátio da escola e o ranger do portão, como se alguém ainda tentasse sair. Outros juravam que o relógio do corredor principal sempre parava às 12h17, a hora exata em que o menino fora visto pela última vez. Eram histórias de consolo, tentativas humanas de dar forma ao que nunca pôde ser explicado. Mas a verdade é que o silêncio não apaga, ele apenas adia. E nas sombras de Curitiba, entre papéis queimados e memórias enterradas, havia ainda uma fagulha acesa, algo que insistia em sobreviver à indiferença. Porque apesar do esquecimento coletivo, o tempo não havia terminado seu ciclo. Ele apenas aguardava o momento certo para devolver à superfície o que tantos haviam tentado esconder. E esse momento, finalmente, estava prestes a chegar. Em 2024, quando o caso já parecia sepultado de forma definitiva, um novo nome surgiu como faísca em meio às cinzas. Rafael Leme, jornalista independente e pesquisador de crimes esquecidos. Trabalhando sozinho em um pequeno estúdio improvisado nos fundos de um apartamento no centro de Curitiba, ele havia se dedicado nos últimos anos a investigar histórias arquivadas que nunca receberam o encerramento que mereciam. Um dia, enquanto consultava arquivos públicos digitalizados, encontrou uma menção discreta, quase apagada ao inquérito 4129-99. O nome Lucas Andrade apareceu em um índice de processos inativos e algo naquele registro o inquietou. Era apenas um número entre milhares, mas havia ali uma nota de rodapé digitada em vermelho. Documentos parciais, conteúdo não integralmente digitalizado. Movido pela curiosidade e pela estranha coincidência de datas, Rafael solicitou acesso físico ao material original. Depois de semanas de espera, foi autorizado a consultar uma pequena caixa arquivada no Miltzinsato, subsolo do Fórum Civil de Curitiba, em uma sala úmida e sem janelas. Dentro da caixa havia pouco: algumas cópias de relatórios, 2 fotografias de baixa qualidade e um envelope menor, selado e com a inscrição "Uso interno, não divulgar". O selo, curiosamente, trazia o carimbo da escola São Bento. Ao abrir o envelope, Rafael encontrou 3 objetos. Uma folha de anotações, datada de setembro de 1999. Uma credencial de visitante com o nome parcialmente apagado e uma fotografia impressa em papel. Fosco, desbotada, quase irreconhecível. A imagem mostrava o portão da escola e, ao fundo, um homem de costas, vestindo um casaco preto, observando a movimentação das crianças. O rosto estava oculto pela sombra do muro. A descoberta foi suficiente para reacender o interesse público. Rafael publicou um artigo detalhado em seu portal independente intitulado "O Menino do Portão, o caso que Curitiba esqueceu". Em poucos dias,
o texto viralizou nas redes sociais, despertando indignação e curiosidade em uma geração que sequer havia nascido quando Lucas desapareceu. Comentários se multiplicaram e antigos moradores do bairro começaram a compartilhar memórias fragmentadas, detalhes esquecidos, impressões difusas sobre aquela tarde de 1999. A repercussão foi tamanha que o Ministério Público anunciou oficialmente a reabertura do inquérito. Um novo promotor assumiu o caso e solicitou a revisão de todos os documentos originais. Foram descobertas falhas gritantes nos laudos, omissões nos horários e contradições nas assinaturas dos relatórios. O nome do vigilante riscado, aquele que nunca mais fora encontrado, voltou à pauta, agora tratado como potencial testemunha-chave. A Escola São Bento, pressionada pela imprensa, emitiu nota à imprensa afirmando colaborar integralmente com as autoridades. No entanto, recusou-se a liberar o acesso completo aos arquivos internos, alegando proteção de dados de ex-alunos. Essa resistência apenas aumentou o interesse do público e o peso simbólico do caso. Pela primeira vez em 25 anos, a cidade falava abertamente sobre o desaparecimento. As imagens da época foram reexaminadas e peritos constataram que a foto do homem de casaco preto havia sido tirada no exato dia do desaparecimento, durante a saída do turno da manhã. Ninguém soube explicar como aquele registro fora parar dentro de um envelope selado por membros da própria instituição. A verdade, porém, ainda não emergia. O caso, mais do que nunca, parecia carregar camadas que iam além da simples omissão. Talvez um pacto de silêncio firmado entre quem sabia demais e quem nunca quis saber. Mas havia algo inevitável nas investigações de Rafael. Ele tinha o dom de perturbar o que dormia. E ao despertar o nome de Lucas, acabou também acordando aquilo que a cidade passara décadas tentando enterrar. O caso Lucas, mais do que um episódio isolado, tornou-se um espelho desconfortável para uma sociedade que aprendeu a conviver com o esquecimento como mecanismo de defesa. Ao revisitar essa história, o que emerge não é apenas o retrato de uma investigação falha, mas o reflexo de uma cidade inteira anestesiada pelo medo de encarar o próprio fracasso moral. Curitiba sempre se orgulhou de sua ordem e de sua aparência de progresso, mas por trás da fachada de eficiência repousa uma verdade sombria, a de que o silêncio é o cimento que sustenta muitas das suas estruturas. O desaparecimento de Lucas não aconteceu apenas em um espaço físico, aconteceu dentro da consciência coletiva, no ponto exato onde a indiferença se transforma em rotina. O menino que sonhava com as estrelas foi engolido por uma cidade que prefere olhar para baixo. E talvez seja esse o verdadeiro horror do caso. Perceber que a ausência dele diz mais sobre nós do que sua presença jamais poderia dizer. Ele desapareceu à luz do dia, diante de adultos distraídos, dentro de um sistema que se protegeu e diante de uma imprensa que escolheu o silêncio ao invés da verdade. Cada um desses elementos construiu, sem saber, o cenário perfeito para o esquecimento. O tempo passou, mas o vazio que Lucas deixou continua a pulsar. Ele não é apenas um nome em um processo arquivado. É a lembrança de todas as histórias que escolhemos não ver, de todos os rostos que preferimos não lembrar. Quando uma cidade enterra suas crianças, enterra também a própria inocência. E quando o silêncio se torna norma, a verdade se torna heresia. Talvez o caso nunca encontre resolução. Talvez a justiça jamais alcance o que se perdeu naquele dia. Mas enquanto o nome de Lucas ainda for pronunciado, enquanto alguém, em algum lugar, continuar a perguntar o que aconteceu com o menino do portão, o esquecimento não terá vencido por completo.
porque lembrar é o último ato de resistência possível contra o tempo. E às vezes o único modo de impedir que uma cidade inteira desapareça junto com o seu silêncio. 25 anos se passaram desde aquele meio-dia de setembro, mas a cidade ainda parece carregar o mesmo frio que envolveu o desaparecimento de Lucas. As ruas mudaram de nome, os prédios cresceram, os rostos se renovaram, e mesmo assim há algo invisível que permanece suspenso no ar, como uma lembrança que se recusa a morrer. Em certos fins de tarde, quando o sol atravessa as janelas da antiga escola São Bento e pinta o chão com sombras alongadas, é possível ouvir o eco distante de vozes infantis, risadas que parecem atravessar o tempo. Alguns dizem que é apenas o vento brincando entre as árvores. Outros mais sensíveis juram reconhecer entre esses sons o riso leve de um menino que nunca voltou para casa. A nova geração de alunos passa por aquele portão sem saber o que aconteceu ali. Para eles, a história é apenas um rumor, um conto antigo que os professores evitam comentar. Mas para quem viveu aquela época, o nome de Lucas ainda ressoa como um aviso, um lembrete incômodo de que o mal não precisa da escuridão para agir. Ele se esconde na luz, nas rotinas perfeitas, nos lugares onde todos acreditam estar seguros. O desaparecimento de Lucas não foi apenas um evento, foi uma ferida coletiva, uma prova de que o tempo pode apagar rastros, mas jamais apaga a verdade. Curitiba continua em movimento, mas há silêncios que resistem até mesmo ao barulho do progresso. E entre todos os sons da cidade, há um que nunca cessou completamente. O som de uma porta se fechando, de um motor distante, de um portão que range, como se ainda esperasse que alguém o atravessasse de volta. Talvez seja apenas coincidência. Talvez não. E é nesse ponto que a história se encerra. Não com respostas, mas com o peso das perguntas que insistem em sobreviver. Porque o caso Lucas não pertence apenas ao passado. Ele pertence a todos que ainda acreditam que o esquecimento é uma forma de injustiça. Você acabou de ouvir o caso Lucas, 1999. Um dos relatos mais obscuros dos arquivos perdidos BR, onde o tempo apaga rastros, mas nunca verdades. Se você acredita que nenhuma história deve morrer, inscreva-se agora no canal e venha conosco investigar o próximo mistério. Cada inscrição é uma nova voz que ajuda a romper o silêncio, a manter viva a memória daqueles que o tempo tentou apagar. Porque enquanto houver quem queira lembrar, o menino do portão jamais desaparecerá por completo.